Capítulo 2, ano 30 a.C. A respiração da rainha estava mais lenta, profunda. O cérebro parecia flutuar. Apenas a dor de cabeça leve a incomodava. Mas sua lucidez mantinha-se intacta. A ideia martelava na mente da rainha, fazendo com que falasse baixinho, raivosa. Cada um faz seu próprio destino. E jamais... Eu jamais desistiria. Desistir é para os fracos, os covardes. Agora era a imagem de Marco Antônio, uma lembrança tão forte que inundava a mente dela. Mas havia também Otávio, aquele odioso filho de César, ambicioso e calculista, que jamais a apoiaria em nada. Por causa de Cesário, legítimo filho de César. Ela voltaria a ser nada. Entendi claramente, se Marco Antônio fosse o sucessor de César, poderia ser-me muito útil, mesmo dividindo o comando com Otávio. Ela respirou fundo, puxando o ar. Sim, útil para a continuidade de meus grandes projetos. E como não sou fraca, eu não era fraca e nem covarde. Mexi minhas peças no tabuleiro. Ela lembrava perfeitamente da posição do jogo. Otávio estava em Roma para manter contato com o Senado e suas facções. E Marco Antônio desempenhava o papel de rei oriental, permanecendo nas terras romanas do Oriente. Ele fatalmente iria procurar-me em busca de aliança, lembrou a rainha. Meu irmão, casado comigo. Eu o havia envenenado há muito tempo, porque o Egito tinha necessidade de homens fortes, não de ratos covardes. Dito e feito, o general romano estava na Cilícia quando a convidou para vê-lo, a fim de discutir a situação política da Ásia. Indiretamente queria que eu me explicasse sobre o assassinato de César, sobre ter apoiado o Senado e idiotices semelhantes. Pois bem, garanti que ele tivesse mais que isso. Eu vi a galera real egípcia. Era magnífica, tanto que não queria acordar daquele sonho. E perdi-me dentro das memórias da rainha. Percorria suavemente, subindo o rio em direção a Tarso. O dia quente, o céu azul, a brisa morna. Magníficas velas cor de vinho flutuavam. Os remos eram de prata, a popa da embarcação coberta de ouro brilhava como o próprio sol. Toda a cidade empilhava-se ali, em ambas as margens do rio, com olhos compridos para ver a beldade egípcia chegar e o cortejo fantástico que a acompanhava. O burburinho do povo erguia-se, chegando aos ouvidos da rainha em sua tenda ao convés, onde não havia um homem sequer. Apenas lindas jovens trabalhavam como ninfas, e a rainha era a própria Afrodite. O corpo ungido com óleo de ambrete, uma bela túnica de linho finíssimo, entremeada por fios de ouro e bordada com pérolas, justa no corpo. O calazires transparente e muitas joias, sem falar, é claro, do perfume feito pelos próprios perfumistas da rainha. Eu sempre soube fazer uma entrada triunfal. Novo sorriso. As águas dos Cídinos naquela luz eram cor de malaquita. Ao norte, mais ao longe, via-se parte da cordilheira Taurus. A galera real subiu o rio mais 6 milhas, até o lago Regma, onde havia um embarcadouro seguro. Marco Antônio, que esperava a rainha na praça, teve que caminhar até o porto e subir ao barco, que recendia a rosas. O aroma foi uma surpresa para o romano. A rainha do Egito costumava ordenar que essência pura de rosas fosse colocada nas velas de seu barco, a fim de que sua presença fosse notada sempre que passasse pelo Nilo. Ao vê-lo, o sorriso espalhou-se pelo rosto dela. Os olhos pintados em preto e dourado sorriam junto.
Aquela maquiagem era exclusiva, era feita com pó de minerais coloridos misturados a óleos vegetais, especiarias e ervas aromáticas. A figura da rainha extasiou Marco Antônio. Partilha comigo a refeição, general. Estava diante dele o melhor do Egito, servido em louça fina e rica, com baixelas de alabastro, talheres de prata, jarras de cristal, pão feito com trigo, coentro e alho, cerveja servida em taças de mármore, aipo, pepinos, rabanetes, azeitonas, alfaces regadas com óleo de gergelim, ótimas para a fertilidade feminina e a paixão masculina, disse a monarca gracejando com uma piscadela. E o banquete só estava começando. Feijões frescos, enormes e suculentos, com molho de açafrão, carne bovina temperada com sal, nata, curry e cebolas, pescados com limão e hortelã, aromatizados com anis e outras especiarias extravagantes que o romano desconhecia. Diante de suas indagações, a rainha explicava, às vezes até com sensualidade, a origem e o preparo. Por fim, queijos em conserva, bolos de mel, cachos de uva, figos, melões, romãs e tâmaras, particularmente rechonchudas, regadas com mel, o fruto das lágrimas vertidas por Ra. A sobremesa era acompanhada por vinho muito doce, aromatizado com sementes de papoula, servido com pequenos cálices de cristal. Foi nesse momento, foi durante essas lembranças que a rainha sentiu seu coração mais vagaroso. Entretanto, já não havia nenhuma dor. A cabeça não latejava mais. Seu corpo relaxou ainda mais. Ela acomodou-se melhor. Não sentia sono exagerado. O corpo não reclamava. Estava muito bem. Esperaria um pouco, então, para a segunda dose de ópio. Marco Antônio ficou, não apenas para aquela refeição, mas por várias semanas ao acompanhá-la de volta a Alexandria. O parto. A rainha teve que murmurar. Uma nota de infelicidade. O parto. Estive só, mas dei à luz os gêmeos de Marco Antônio, Sol e Lua. Uma avalanche de pensamentos tomou conta dela. As palavras não conseguiam acompanhá-los. Não o vi durante 3 anos. Ele não podia mais se ausentar de Roma. Precisava aplacar os ânimos do Senado e de Otávio, já que se viu obrigado a casar com a irmã do imbecil, Otávia. Era necessário fortalecer alianças políticas, essas coisas, pois meu filho, Cesário, sempre era uma ameaça. No meio da morosidade que ia tomando conta dela, um lampejo brilhou em sua mente. Mas o fato é que ele voltou para mim. E a rainha viu um homem vestido de Osíris que lhe sorria acompanhado de um olhar malicioso. Ao olhar para si, viu Ísis. Era o Letat al-Nuqta, a noite da lágrima. A Ísis se desvia em cheias do Nilo. Quando, uma vez ao ano, a deusa derramava lágrimas pela perda de seu amado Osíris. Ano após ano, a morte e a ressurreição de Osíris eram lembradas nos rituais no verão. Juntos, Ísis e Osíris simbolizavam a realeza do Egito, a rainha e Marco Antônio. Tudo com Marco Antônio era diferente. Meu amor por ele era diferente. Lembrou-se das mãos dele, do corpo dele, do seu cheiro, de estar na cama com ele, o modo como ele acariciava os pés dela sem nenhum pudor, no meio de um banquete, chamando-a para a intimidade. Nós aproveitamos uma vida de delícias e prazeres inesgotáveis. Dele também o 3º filho. Ela queria conseguir enrodilhar em si mesma, mas o corpo estava frouxo e pesado demais. Queria brigar as lembranças dentro do coração. Só mais um pouco, só mais um pouco.
mas a visão de todas as batalhas que enfrentaram juntos pulsava, como estrelas cadentes em chamas. 10 anos. Foi o tempo em que Marco Antônio conquistou territórios que favoreceram o Egito. A rainha queria garantir a grandeza de seu reino e ele a queria como aliada para dominar o Oriente. E depois enfrentar Otávio. Marco, meu amado, ele repudiou Otávia e se casou comigo, e deu-me Chipre como presente de núpcias, a costa síria, a Judéia e territórios na Cilícia e em Creta. Só eu sei como ele me amou. Aquilo bastou para arruinar definitivamente a aliança com Otávio, desejoso em ver o Egito transformado em província romana e os territórios conquistados pelo general anexado ao império. Ele revidou o bote de uma serpente, maldito. A adulteração do testamento de Marco Antônio fez dele um traidor de Roma perante o Estado. O documento falso beneficiava o Egito, sua mulher e seus filhos egípcios, apenas. A rainha não queria pensar naquilo, o começo do fim, mas não adiantava. As memórias simplesmente vinham. Com esforço, ela rolou de um lado sobre o leito gemendo, devagar. Tentava puxar as pernas para perto do peito. Estava difícil, mas conseguiu. Um leve descontrole formava-se em seu interior. Eu deveria ter podido sentir, deveria ter sabido. Eu sou... Ela tentou encontrar um fio de voz para declarar aquela verdade, mas não encontrou. Eu sou a encarnação da nova Ísis. Deveria ter podido prever o fim. Seus pensamentos jorravam a despeito da fraqueza do corpo. Mais uma vez o Senado romano conspirando. Não abaixaríamos a cabeça para eles. Marco era o senhor do Oriente e não faltava tanto assim para conquistarmos o Império Universal, com o qual tanto sonhamos. Claro que Otávio era o primeiro obstáculo. A rainha conseguiu trincar os dentes. E quanto aos partas, não fechariam o caminho ao Extremo Oriente para sempre. E eu nunca desisto, nunca. Marco também não. Mas agora ele está morto. A rainha tentou apertar as mãos contra o peito, mas suas forças eram poucas. Se eu suspeitasse de como Otávio se tornaria poderoso, aquela víbora que teve a audácia de me pedir mais de uma vez que assassinasse Marco, eu teria pensado em uma solução. Por mais de uma década, os dois reis se degladiaram pelo controle do Império Romano. Depois que César fora assassinado, a rainha fez um esforço sobre-humano para abrir as pálpebras. Talvez fosse a última vez que contemplava aquele mundo. Olhou com a vista embaçada para as maciças portas de um mausoléu e as pilhas de ouro, prata, pérola, objetos de arte e outros tesouros que jurara iriam queimar com ela. Não terminariam nas mãos de seus inimigos. Ela não podia esperar mais. Fez um leve sinal à ama, que a aguardava atenta. A moça aproximou-se, estendendo o cálice de ópio. Uma calmaria a inundava. Realidade e fantasia se misturavam. Era como sonhar acordada, mas em um torpor isento de sofrimento. As emoções estavam ligeiramente embotadas, as paixões obnubiladas. Mas então, novo espasmo de aflição percorreu a rainha, mais forte do que a droga. Marco está morto e eu nunca, jamais irei me subordinar a Roma. Ela ainda podia sentir aquilo, o ódio viscoso percorrendo as entranhas, tão espesso que se grudava em seus órgãos internos. Uma fúria não humana, uma conexão com algo primitivo, feroz e visceral dentro de si. De repente, sem aviso, aquilo tinha sumido. No lugar do ódio, apenas uma confusão de fatos. Parecem confusos agora, embora na realidade não o fossem, na época.
Será que ela teria cochilado? A rainha tentava virar-se para o outro lado, mas era impossível. Não conseguia sentir as pernas. Os braços estavam começando a ficar dormentes. Ela não se lembrava, mas já deveria ter tomado o restante do veneno, pois a boca formigava, quase anestesiada, e por isso a saliva escorria em direção ao pescoço. Esse desconforto era mínimo se comparado ao furacão que ainda tinha na alma. Semelhante a uma profusão de ventos trazidos pelos mensageiros e formações exaltadas, furiosas. Ah, sim, esses eram os ventos de Roma, os ventos que vinham de Roma. Falava-se sobre exércitos sendo reunidos. A rainha recordou. Boatos. Ela tentou falar as palavras, porém enrolava-se umas às outras, escorregando e caindo. Não eram apenas boatos. O Egito podia sentir o furor, mesmo a milhares de quilômetros de distância. Agora ela estava com frio. Não sabia se eram os ventos gelados que carregavam uma desgraça ou se era apenas o seu corpo querendo se desligar do mundo, flutuar para longe. Ela queria ir logo, e não mais ouvir as vozes que a condenavam, que condenavam seu marido. Ouvia a voz de Otávio. Essa mulher sempre foi inimiga do império. Dividiu Roma mais de uma vez, essa feiticeira vadia. Marco Antônio deve romper com ela definitivamente. Romper comigo, sua mulher? Ah, sinto frio. Ele deve romper para cumprir seus deveres como cidadão romano. Caso contrário, se Antônio não a repudiar, não nos resta alternativa. Frio. Ou ele rompe comigo, ou então guerra. Impregnada no fundo dos olhos estava a memória dos navios de guerra de Otávio, às portas, em Áxio. Centenas deles. A frota egípcia era maior e mais pesada, mas eis o desastre, um terror. Os navios leves e mais fáceis de manejar de Otávio conseguiram sobrepujar as quinquerremes oponentes. Os navios de Marco Antônio, dos que ainda eram fiéis a ele no Senado, e os da rainha. Sons de desespero, o ribombar de navio batendo contra navio e madeira despedaçada. A visão da artilharia lançando flechas incandescentes e as catapultas cheias de carvão em chamas. Fumaça e gritaria e a antecipação da morte e da desgraça. Fui testemunha da maior batalha naval do mundo romano em quase 200 anos. A rainha ainda pensou. Seu corpo estava imóvel. No fim do dia acabara. A frota de Marco Antônio jazia incendiada no fundo do mar. Conseguimos fugir e permanecemos em Alexandria. Com nossos amigos dividimos o tempo em noitadas, alegremente, como se cada uma delas fosse a última. Ainda éramos donos do nosso destino. Foi quando ela deixou de sorrir de verdade. Aquela corte, aquelas pessoas, Marco Antônio, seu marido, todos eles prisioneiros dentro do Egito, com um resquício do que sobrara do exército. Era só uma questão de tempo. Ainda naquela época, a rainha antecipava o desfecho inevitável. O general desabando como uma estrela cadente. A imagem de Marco Antônio degolado ou com as entranhas espalhadas ao redor do corpo, em um mar de sangue povoava seu sono. Conseguia ver o rosto dele se desfazendo na terra, cor de cinza, os olhos opacos que se tornaram profundas crateras escuras. Está tão frio aqui. Otávio não veio logo em seguida a Áxio. Não, esperou tranquilamente o término do outono e do inverno. Então um borrão na lembrança da rainha. A visão de Otávio no meio do verão de 30 a.C., chegando com estrondo e pompa. Assistimos ao cerco e à ocupação de Alexandria e à rendição espontânea do que restava das nossas legiões, da cavalaria e da frota. Fragmentos de acordos vãos, resquícios de tentativas de se salvar,
Tudo aquilo boiava em um mar dentro dela. Já não conseguia juntar as ideias em sequência. O casal tentou, cada qual a seu modo, forjar um pacto com Otávio. Dor. Dor do veneno? Calcular algo errado? Ou era a dor indizível da perda? Não sabia mais diferenciar coisa alguma. E como o dia dá lugar à noite, Otávio recusou qualquer negociação. Muito frio e um coração que batia tão devagar. Isolada das realidades do mundo, agora a rainha sequer sabia que já estava trancada num mausoléu, com duas de suas servas, como se já estivesse morta. Ainda assim, alternava sofrimento após sofrimento, tirado das lembranças dos pesadelos. Quem iria saber? Tirado de um lugar muito, muito profundo. Foi de lá que lhe sobrevieram as últimas visões. A rainha estava olhando para uma mulher que andava de um lado a outro, a garganta seca como a areia do deserto, os olhos desvairados cheios de escuridão. Não conseguia entender que a mulher era ela mesma. Só eu sabia disso. A mulher dizia: eles são os donos do Mediterrâneo. Mas não importa, sempre há um modo de vencer, e eu nunca desisto. Não sou fraca, nem covarde. Posso recriar meu império no Extremo Oriente, ou naquelas terras da Índia conquistadas por Alexandre. Posso transportar o que resta da frota egípcia de Alexandria para o Mar Vermelho e atravessar de algum modo. Disseram-lhe que ela não passava de uma promíscua, uma bruxa, mas aquela mulher tivera 2 amores na vida. Com isso também poupara seu povo do cativeiro e construíra um reino poderoso e próspero. 2 amores. Teria sido demais? Não, com certeza não. Enfim, aquela manhã, quando tudo se decidiu, havia uma mulher no ritual do banho, em profundo silêncio, uma banheira de mármore com leite e mel mornos, aromatizada com pétalas de rosas e amoras esperava. A mulher passava o salmarinho sobre o corpo, olhos fixos do nada, depois uma mistura de óleos, hortelã e gengibre. Ela ordenara que trancassem a porta do mausoléu, mas depois... Depois? Quando? Não sei. Gritavam lá de baixo, falavam sem parar, que Marco Antônio, pela própria espada, tirava sua vida. Era maldição de honra romana. Acreditara que sua rainha jazia morta. A mulher olhou pela janela da torre. Um grito. O ferimento ainda não matara o homem. E então, agonizante, ao saber que ela ainda vivia, pediu para ser levado até o mausoléu, mas a porta da torre não abria. Que completo martírio! As armas ajudaram a senhora em seu desespero. Conseguiram alçá-lo com cordas. Um homem moribundo e coberto de sangue. A mulher soluçava. No meio de seu sono de morte, a rainha também soluçou, e foi como um engasgo, um ruído cujo nome não há. Porque ela viu como a mulher deitou o homem no chão, depois rasgou as próprias vestes, arranhou o corpo, então o tomou nos braços pela última vez. Meu esposo, meu senhor, meu rei. Uma taça de vinho. Foi tudo o que ele lhe pediu. A rainha escutou o sussurro dele no ouvido daquela mulher. Disse-lhe que salvasse a própria vida caso conseguisse fazê-lo com honra. A mulher apoiou a cabeça no peito dele, assentindo, e o aguardou até que partisse. Ela, a lua brilhante sobre o mar, também estava partindo. Não viverei sem ele. Já perdi César para essa gente abrutalhada, despida de princípios. Não lhes darei esse prazer novamente. Depois que o general morreu, eu vi a rainha saindo do mausoléu. Vi seu rosto, seus olhos pétreos.
permitiram-lhe realizar os ritos fúnebres e a mumificação de seu marido. Mas tudo aconteceu em segredo absoluto. Poucas pessoas e da máxima confiança da rainha. Só eles souberam o que aconteceu, onde ficou o corpo do general, até que ela fosse se juntar a ele. Então vi que era a vez de Cesário, filho da rainha. Ela ainda conseguiu inspirar um mínimo e dolorido fôlego de ar, porque o corte agudo no coração foi demasiado. Ela imaginara o imenso império, como o de Alexandre o Grande, que Cesário governaria depois deles. Mas não aconteceria. Presenciei como, em um derradeiro esforço, a rainha tentou ainda negociar com Otávio. Enviou-lhe seu cetro e seu diadema, implorou pela vida do filho e ofereceu sua captura em troca. Mais uma vez a noite se seguiu ao dia e Cesário foi massacrado. Cesário, Marco, não consigo respirar. Todo esse tempo eu vi o corpo dela com manchas arroxeadas, pétreo, frio. Uma das últimas visões da rainha foi a mulher, doente, pois não queria comer, mas disseram que matariam todos os seus filhos se não comesse, pois ele ia levá-la para Roma. Nesta hora a rainha lembrou-se das crianças. Era ela mesma por um instante, contando histórias para os filhos. Não seria levada como troféu para Roma, jamais. Mas não conseguia se mexer, não respirava direito. Era realidade? Não sei. Talvez se apenas houvéssemos abandonado Alexandria mais cedo. Não consigo respirar. Era só impressão. Agora podia ficar tranquila. Claro que estava respirando. Sim, só sonhava com uma lembrança esmaecida, talvez. Uma lembrança que era como fios desconectados, soltos, sem começo ou fim. E ela mesma vagava, flutuando sobre um manto de estrelas, imóvel e gelada. Tanto frio. Foi de longe que a rainha viu pela última vez aquela mesma mulher. Diante do seu rosto pairavam as moedas. As moedas. Que moedas? Sim, agora se lembrava. As que a mandara cunhar com as efígies dela e do marido. Depois, uma pequena placa de cristal apareceu, só para lhe mostrar pela última vez as palavras doces e de encorajamento que costumava enviar ao homem que morrera em seus braços, quando ele estava em campanha. Em um último lampejo de entendimento, aquilo que lhe dizia lhe fazia recordar que Marco Antônio fora bem mais do que seu fantoche, como apregoavam. Ele era o companheiro de guerras, de paz, de sonhos, de alegrias e amores. Desta vez um soluço, algo perto de um soluço de verdade, escapou da boca da rainha. Um murmúrio de passarinho, e então mais nada. Ano 1959 depois de Cristo. Vitória acordou de repente, inspirando o ar com sofreguidão, gritando, a mão sobre o coração. Mãe! Mãe! Ela queria se levantar, mas não sabia para que lado se virar. Não sabia onde estava a cama, onde estava ela mesma. Mãe! Um grito longo e estridente. Elizabeth entrou correndo no quarto, os cabelos soltos e desalinhados, sem roupão sobre a roupa de dormir. Atirou-se em direção à filha, abraçando-a. Calma, o que foi? Elizabeth sussurrou, tentando controlar as batidas frenéticas do próprio coração. Acendeu o abajur ao lado da cama. Shhh! Calma, Vitória, sou eu, minha filha. Vitória agora gemia e não aceitava o abraço da mãe, desvencilhando-se. Continuava extremamente angustiada. Elizabeth notou que a filha estava com a mão fechada sobre o peito e respirava muito, muito rápido. Mas seus olhos nem pareciam contemplar o quarto. A mãe, o mundo ao redor delas. Literalmente parecia em pânico. Meu amor, a mãe
Apenas ficou ao lado. Estou aqui com você. Os olhos da garota, porém, ainda não tinham encontrado os da mãe. Ela olhava para nada. Minha filha, respire devagar, por favor. Elizabeth tentava falar com suavidade. Está tudo bem. Agora respire. Devagar. Depois de um tempo, aquilo pareceu surtir efeito. Aos poucos, Vitória diminuiu o ritmo célere dos pulmões em busca de ar. Meu coração parou, mãe, exclamou de súbito. Elizabeth envolveu a mão que Vitória mantinha sobre o lado esquerdo do peito. Vicky, veja, está batendo. Seu coração. Não, mãe. Ele parou. Se tivesse parado, eu teria sentido. Elizabeth olhou com intensidade para Vitória. As mães sempre sabem se algo de errado acontece com os filhos, mesmo à distância. Vitória lançou um olhar assustado para a mãe, mas querendo acreditar. Você acha que não? Murmurou a mãe, abraçou a filha. Desta vez, Vitória ficou quieta. Espere até você ser mãe e tiver um bebê para amar. O amará tanto que aprenderá a sentir o que ele sente. Vitória estava tremendo, estava com tanto frio. Claro, uma parte das suas cobertas está caída para o outro lado. Mais que depressa, Elizabeth contornou a cama e pegou o edredom que escorregara. Ajeitou sobre Vitória e prendeu as beiradas. Então pousou a mão sobre a testa da filha. Não me parece que esteja com febre. A mãe abriu a gavetinha do criado mudo e pegou o termômetro que sempre ficava ali. Colocou-o sobre a axila da garota. Ela ficou tão quietinha e imóvel, agora que a garganta de Elizabeth se apertou. Vou fazer um chazinho de erva cidreira para você, filha, falou Elizabeth, olhando Vitória nos olhos, sondando. Então podemos conversar. Desta vez Vitória fez que não com a cabeça. Não quero falar disso, mãe. Tudo bem, amanhã então. Vitória ainda sentia frio, mas ao retirar o termômetro a mãe confirmou que não havia febre. Vou descer e fazer o chá. Em um instantinho já trago, disse e abriu um sorriso com esforço. Quer algo mais? Vitória nem sabia direito o que queria. Não respondeu. Então Elizabeth apenas saiu do quarto e desceu até a cozinha. Embora não demonstrasse, estava apavorada. Nunca tinha visto sua filha tão desesperada e perdida, nem depois dos outros pesadelos. O que estava acontecendo? Que pena o marido estar em viagem de negócios. Chegaria apenas no dia seguinte, por volta da hora do almoço. Ele tinha que ter visto e ouvido aquilo tudo. Então daria mais crédito à situação. O pai achava que não era nada demais. Coisa da idade, dos hormônios. Elizabeth detestava essas argumentações para chamar atenção. Quando voltou ao quarto da filha, procurou sorrir e entretê-la com conversas. Trazia bandeja de cerâmica com a chávena e um prato com biscoitos amanteigados de canela, feitos em casa. Mais uma vez, seus preferidos. Como é bom ser filha única, né, meu bem? Brincou a mãe, pousando com cuidado a bandeja sobre o colo da filha. Vitória estava mais desperta agora, porém os olhos continuavam estranhos, num misto de temor e perplexidade. Já está adoçado? Ela perguntou, olhando a chávena de porcelana pintada à mão. Está, filha. Ela é sempre carinhosa, pensou Vitória. Até quando ela nem merecia. Pegou o chá, assoprou e começou a beber em golinhos. Estava bem doce, do jeito que ela gostava. A garota pegou biscoito após biscoito, intercalando com a bebida. Tudo aquilo somado à presença da mãe falante, mesmo àquela hora da madrugada, fez sua mágica. Vitória acabou se sentindo melhor. O frio passou, o coração estava batendo em um ritmo normal. Os pulmões não precisavam mais de litros e litros de ar em 2 segundos. Ela voltou a se acomodar na cama, puxou as cobertas para o pescoço
Elizabeth pegou um livro, sentou-se na poltrona amarela com uma manta sobre as pernas. Apesar do cansaço acumulado durante o dia, ela ficou ali, lendo e olhando na direção de Vitória, até a filha dormir. Vitória dormiu, mas acordou com ecos dos sonhos na mente. Apenas ecos, nada que lhe despertasse emoções muito fortes. A frustração perversa de Otávio temia que Cleópatra ateasse fogo ao mausoléu depois da morte do general. Fez 2 de seus homens entrarem pela janela da torre, mas já era tarde. Cleópatra estava morta. O médico particular de Cleópatra, pensando consigo, conhecia a causa da morte, mas nada disse. Foi o único a examinar o corpo e mencionou 2 pequenas picadas, feitas por ele mesmo. Vitória viu as vestes reais, o leito de ouro, as insígnias de poder macedônias e egípcias nas mãos dela, e o corpo de Marco Antônio, que permaneceu escondido até que os 2 pudessem ser levados juntos a Taposiris Magna. O suicídio do casal pôs fim à guerra, mas depois da morte da última rainha, o Egito transformou-se em uma província romana. Vitória suspirou, olhando para o teto, sonolenta. Seus pais não acreditavam em espíritos, fantasmas, reencarnação, e ela não sabia em que acreditar, porém vinha pensando no assunto. E se fosse o espírito de Cleópatra tentando falar com ela? Ela fez um muxoxo muito de leve, parecia ridículo. Nesse caso, qual seria o motivo? Era uma besteira cogitar tal coisa, mas se não era o espírito dela, o que significavam aqueles sonhos? A garota arrastou-se para fora da cama. Era sexta-feira, o último fim de semana antes de terminarem as férias. Mesmo passando das 11 da manhã, Vitória estava cansada e foi aos trambolhões que caminhou até o banheiro conjugado ao closet. Meu Deus! Parecia que não havia dormido, a julgar pelos ossos pesados. Estendeu a mão para a escova de dentes e o creme dental, colocou uma quantidade generosa de creme nas cerdas e começou a escovar os dentes ao mesmo tempo em que estava sentada sobre a tampa do vaso sanitário. Escovou, até que a pasta começava a pingar no pijama. Então foi para a pia. Enxagou a boca, lavou o rosto e estendeu a mão para a toalha ao lado, bordada com esmero pela mãe. Então ergueu o rosto para o espelho. Seus olhos exibiam olheiras. Que droga! Passou a mão sobre a pele suave da face e ficou olhando para si mesma, parada. O rosto tinha formato harmonioso, com feições delicadas e um nariz levemente empinado. Os cabelos dourados caíam em ondas até as costas. Havia as sardas que ela detestava, mas que tinham a tendência de diminuir se não se expusesse demais ao sol. Os dentes eram muito bonitos e Vitória tinha olhos grandes, inteligentes, cheios de... Ai, que susto! Ela se afastou do espelho, em choque. Como não tinha visto antes? Havia algo em seus olhos, agora estava muito claro. Mas tinha que haver algum engano. Vitória não estava entendendo e não havia a quem perguntar. Ela aproximou-se do espelho de novo, olhou para dentro dos próprios olhos. Tinha alguma coisa neles que lembrava muito os olhos da rainha. Não exatamente a cor, era alguma coisa. Vitória aproximou-se mais, mudou o ângulo do rosto, deixou a luz do sol bater neles. Tentou olhar para o espelho do mesmo modo como vira Cleópatra olhar para as pessoas, para Marco Antônio. Era alguma coisa lá dentro, muito lá dentro, no brilho que vinha da alma, e talvez Vitória só agora notasse a semelhança, porque era agora, após tantos sonhos, que conhecia a cor, o rosto e os olhos da rainha, e aquilo, se fosse verdade, significava o quê? Apesar da massa de fettuccine feita em casa, com molho branco, seu preferido, e da torta de framboesa deliciosa de sua mãe, Vitória esteve calada e distante durante a refeição.
O pai havia chegado de Louisville e tinha subido para dar um cochilo e descansar da viagem. Vitória havia deixado seu quarto relativamente bem arrumado, ajudar Elizabeth com a louça suja, retirar o lixo, mas ao olhar para o relógio de cuco que ficava na sala de visita, notou que eram apenas 2h40 da tarde. Mãe, vou dar uma volta, gritou da porta de casa. Elizabeth, que se acomodava na salinha contígua à sala de estar, preparando sobre a mesa de trabalho material para seus belos patchworks, ergueu a vista por um momento. Vai aonde, meu bem? Só dar uma volta de bicicleta por aí. A tarde está tão linda. Está mesmo. Elizabeth estendia na mesa uma colcha lindíssima, semi-acabada em tons de vermelho, marrom e amarelo. Desde que se entendia por gente, Vitória via a mãe lidando com costura, bordados, tricô, bicos de crochê e patchworks. Era um de seus passatempos prediletos. Elizabeth fazia lindos trabalhos para casa, mas também recebia encomendas. Por que não convida a Amy para ir com você? Elizabeth sugeriu, o rosto se erguendo na direção da filha. Pode ser, respondeu Vitória, o tom de voz insinuando que era ótima ideia, embora não tivesse a menor intenção de chamar a vizinha. As duas eram amigas desde a infância, mas hoje Vitória não queria companhia. Tchau. Não chegue tarde, ouviu? Quero você aqui enquanto ainda estiver claro. Certo, mãe. Vicky deu um sorriso sincero desta vez e voltou para dar um beijinho na bochecha da mãe. Não se preocupe. Ela desceu os degraus da varanda e contornou a casa até a garagem. Pegou sua bicicleta vermelha com cestinha e desceu a suave ladeira defronte de sua casa, ladeada de flores em direção ao lago Cumberland. Vitória morava em um bairro de classe alta, arborizado, tranquilo, com casas grandes e espaçadas umas das outras. Dali para chegar ao ponto mais próximo do lago era cerca de 800 metros. Havia inúmeros canais e pequenas enseadas de água cristalina, cercados de vegetação onde se podia nadar e pescar. Um divertimento para quem morava nas redondezas, como a família de Vitória. Ela gostava de ir até a margem ampla do lago Cumberland. Adorava a porção mais larga do lago, de onde podia apreciar a grande extensão de água dentro de si. Era um pouco mais longe, mas ainda assim muito perto para quem ia de bicicleta. E ela conhecia as ruas arborizadas pelas quais podia cortar caminho. Adorava o verde em volta, o azul do céu, a tranquilidade naquele trecho de um lado a outro do lago. Era mais ou menos 1,5 km. Na verdade, o lago Cumberland era artificial. Formou-se após a construção da barragem de Wolf Creek, que represou o rio Cumberland. O pai de Vitória contava dos muitos atrasos na realização da represa por causa da Segunda Guerra. Mas foi incrível quando todo o lugar começou a inundar. Vitória se lembrava, um dos acontecimentos épicos de sua infância. Os jornais, as escolas e todo mundo falava a respeito. Diziam que algumas cidades menores acabariam alagadas e comprometidas, tendo que se posicionar em níveis mais altos, assim como algumas fazendas. De fato, casas, celeiros e pontos comerciais tiveram que ser desocupados e foram derrubados pelo Corpo de Bombeiros do Exército. Depois que a barragem de Wolf Creek se fechou, a previsão era de que o enchimento e a expansão total do lago levassem 2 anos. Mas houve chuvas muito fortes que fizeram o trabalho em 1 ano. Em alguns lugares, ainda mais rapidamente. Pontos da era histórica do rio desapareceram. Os benefícios do lago, no entanto, eram muito maiores. Foi uma coisa incrível de acompanhar a formação daquele lago enorme ao redor deles, das dezenas de canais que surgiram adentrando a mata, formando pequenas lagoas que podiam chegar até o quintal das casas mais periféricas da cidade. Pérola do Sul, onde Vitória morava, ficava mais ao alto. Não foi prejudicado pela expansão do lago,
Pelo contrário, aquilo só trouxe mais prosperidade para a cidade, rica e cheia de oportunidades. Pousadas, hotéis, marinas, docas, turismo, tudo em função do novíssimo Lago Cumberland. Pérola do Sul. O nome vinha bem a calhar. Era de fato uma das mais belas cidades de todo o sul dos Estados Unidos, um dos locais mais cobiçados da região, especialmente depois do surgimento do lago. Vitória suspirou enquanto sentia a brisa acariciar seus cabelos soltos, jogando-os para trás. Ela teria adorado navegar pelo lago em um barco a vapor. Eles pareciam tão românticos, os que saíam pelo rio Mississippi, cujos portos às margens chegavam a centenas. Podiam ser enormes, chiques e com salões glamurosos, enfeitados para jantares e festas. Os livros de Mark Twain falavam muito dos vapores do Mississippi, já que o autor trabalhou como piloto de barco por alguns anos e conviveu com a sociedade americana emergente do século XIX, escravocrata, ignorante, brutal e cheia de elementos marginalizados, de onde tirou inspiração para o cenário de vários de seus livros. Mas, infelizmente, fazia quase 20 anos que o legado dos barcos a vapor de passeio perdia espaço. Agora a garota estava quase chegando. Vitória queria a solidão do lago e a companhia dos bichos. Na mochila, ela carregava às costas, levava uma boa quantidade de pão amanhecido, sementes de girassol e abóbora, milho, cenouras e outras hortaliças que pegara na horta de sua mãe. As margens do lago às quais ela tinha acesso eram cheias de vegetação e cheios de humus. Plantas e terra molhada preenchiam suas narinas como um perfume. Era bom sentir aquele cheiro. Encostou a bicicleta na árvore costumeira e desceu o barranco, coberto de avencas e raízes, por uma trilha que, ela desconfiava, tinha sido feita quase que totalmente pelos seus pés. Havia uma margem relativamente espaçosa ali embaixo, e o bando de gansos já olhava para ela à distância, olhinhos azuis e castanhos, avaliando ela. Sorriu, colocou a mochila no chão e pegou o saquinho de papel pardo, chacoalhando. Olha o que tenho para vocês. Debandada geral. O enorme grupo veio correndo e grasnando alto. Alguns até ergueram um vôo meio estabanado, ansiosos para chegar logo aos pés da garota. O sorriso se estampou no rosto dela, e enquanto partia pedacinhos e jogava de modo a fazer com que todos recebessem pelo menos alguns pedaços, conversava com os animais. Havia um ganso em particular acinzentado, com o peito branco. A menina já o conhecia de longe, que era muito esfomeado e abicava de leve o tempo todo puxando sua roupa. A solução era dar a ele um pão inteiro. Enquanto ele fugia com outros atrás dele, Vitória podia continuar com calma, alimentando os demais. Havia um casal de cervos que aparecia de vez em quando, especialmente quando ouviam a barulheira dos gansos. Ela teve sorte naquela tarde, pois, embora assustadiços, não demoraram a surgir do meio da mata. Eles já a conheciam. Mesmo assim, ficavam a uma distância segura, os olhinhos atentos. Isso mesmo, seus bonitinhos, não se aproximem demais, murmurou a garota. Não confiem no ser humano. Vitória atirou na direção deles com suavidade e cuidado as cenouras e hortaliças. Logo, os pombos estavam em volta, em bandos, e andavam no meio dos gansos, dando voltas, arrulhando e comendo milho. Se entupindo de milho, melhor dizendo. Vitória riu. Os gansos e os pombos eram insaciáveis. Era engraçado observá-los. Depois da refeição, ela se sentou ao tronco de árvore que costumava usar quando estava ali. Os gansos perceberam que o lanche havia terminado, mas continuaram por ali, pastando, como Vitória gostava de dizer, beliscando no meio da grama, sossegados. Os cervos chegaram até a água mais um pouco, mas longe dela. Próximos à vegetação. Tinham devorado tudo.
Aquele era um recanto muito agradável. Além daquelas comilanças que oferecia aos bichos, dali Vitória podia observar o lago enorme, a natureza em volta e ouvir o canto dos passarinhos. Até havia o bando de capivaras que passava nadando no final da tarde, ou vinham andando sossegadas pela margem até perto dela. Vitória continuava sentada, consciente de não fazer qualquer coisa que se mostrasse como perigo iminente, e aproveitava. Falava em tom brando, encarava os olhos espertos e observadores, um monte de bolotas de pelagem escura, todas tão lindas em seu bando. Os menorzinhos ainda brincavam entre si, debaixo de olhares atentos dos adultos. Para a garota era um verdadeiro paraíso. Depois de um tempo, tirou uma mochila, seu binóculo, e observou as garças do outro lado da margem, os patos que nadavam mais ao longe, um exalar de contentamento. Ali ela se sentia bem, sempre. Adorava ouvir os sons da natureza, observar o que acontecia diante dela no lago, às margens, observar os pequenos detalhes. De modo que chegava a conhecer os animais que viviam ali, a ponto de saber se algum estava faltando, e nunca deixava de se perguntar o motivo. Teria sido morto por algum idiota com uma espingarda? Isso a deixava tanto triste quanto enraivecida. Aquele esporte ridículo, para pessoas inseguras que queriam se sentir poderosas à custa de abusar de seres indefesos. Ela não gostava nem de pensar nisso. Um bando de andorinhas passou voando em polvorosa, agitando-se em meio ao cume das árvores. Deve ser tão maravilhoso voar, falou para si. Imagine se eu pudesse voar de verdade, se eu tivesse asas de verdade. Encostou-se agora contra o tronco da sua árvore e apenas olhou à luz do sol, batendo na água, fazendo o lago Cumberland parecer um espelho de vidro. Era reconfortante olhar para a luz daquela forma, com os olhos quase se fechando na claridade e a força do sol e calor se espalhando pelo rosto. Vitória nunca entendeu o motivo de enlevar-se tanto com aquilo. O sol batendo na água em movimento, fazendo-a refulgir em cores como pedras preciosas. Envolvia-se a ponto de, às vezes, se emocionar, como se aquilo lhe trouxesse uma sensação de paz e tranquilidade, como se as coisas estivessem certas em seus lugares. Parecia quase um atalho para as coisas da alma, para encontrar a si mesma. Naquela tarde, porém, sentia-se estranha. Depois de brincar e alimentar os bichos, Vitória continuava com o sonho na cabeça. Ela os tivera muitas vezes, cada qual com muitos detalhes que, no final, se complementavam. Mas naquela noite tinha sido muito forte. Cada detalhe do mausoléu estava impregnado em sua mente. Os aromas, o gosto daquelas bebidas mortíferas. Ela estremeceu de leve, pois parecia que ainda os tinha na ponta da língua. E o efeito. Loucura total. Havia sentido o corpo paralisado, dormente. A cabeça não raciocinava mais, o coração ia batendo cada vez mais devagar. Não conseguia respirar. Além daquela profunda tristeza no coração, a perda, o luto, Vitória sentiu como se ela fosse desaparecendo, deixando de existir. E quando seu coração finalmente parou de bater, foi invadida por um terror imenso. Coitada de sua mãe, estivera tão aflita naquela noite. Entretanto, o mais perturbador de tudo era que Vitória conhecia o desejo que Marco Antônio despertava em Cleópatra, e vice-versa, saciado tantas vezes antes daquele fim trágico. A aparência dele, a cor dos olhos, o modo como sorria, suas mãos e como a tocavam. Aquilo estava aceso e vivo em sua memória. Ela sentia o rosto enrubescendo diante de sensações muito primitivas e que lhe eram desconhecidas na vida real, já que sequer completara 18 anos, mas ela experimentara sensações naqueles sonhos. Era esquisito.
Outro detalhe que ficou impregnado na mente de Vitória foi os aromas. Apesar de a rainha ser muito detalhista em tudo que envolvia rituais de embelezamento, a questão dos aromas era um capítulo à parte. Cleópatra parecia saber como um cheiro muito agradável era capaz de forjar marcas quase permanentes. Por isso, envolvia a si mesma e a seus amantes em perfumes indeléveis. E quando fazia amor, aquilo era intenso. Depois, Cleópatra passava uma pequena pedra adocicada de perfume na boca antes de dar o último beijo, para que o cheiro os obrigasse a pensar nela quando já não estivessem ali. Vitória coçou a cabeça, desacorçoada, e se sua mãe descobrisse que tinha sonhos assim, que vergonha, seria levada direto para a igreja. O máximo que ela já tinha experimentado nessa área fora aquele sentimento incapacitante quando estava perto de Gerald, seu colega de escola. Desde o jardim, uma mistura explosiva permeada a certo acanhamento e uma sensação de calor no estômago quando ele a beijara escondido atrás do carvalho gigante. Ai, 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 Vitória murmurou, as bochechas queimando. Isso não caminha bem. Temos que parar com isso imediatamente. Esses sonhos e tudo isso. Então ela se lembrou e estremeceu. Agora havia aquela impressão bizarra de que, por algum motivo ainda mais bizarro, houvesse alguma semelhança entre ela e Cleópatra. Vitória não ousava admitir nem para si o pior. E se ambas estivessem conectadas de alguma forma? Não, ela rebateu. Impossível. Que coisa mais sem sentido. Nunca fui fã do Egito e coisas do tipo. Não tem nada a ver com a minha realidade. Vitória fechou os olhos. Tinha vindo ao lago para relaxar, e era isso que ia fazer. Mas em um lugar muito profundo de sua mente havia uma vozinha insistente, tão baixinha que era quase um murmúrio inexistente. E se nós duas formos a mesma pessoa? Vitória abriu os olhos imediatamente. Mas que absurdo é esse que você está pensando, hein, garota? Daqui a pouco vou achar que estou enlouquecendo. Raios de ideia fixa. Um pouco irritada, ela virou-se para a mochila para pegar uma maçã que trouxera. Mas alguma coisa desviou sua atenção. Algo se mexeu e ela notou por visão periférica. Vitória voltou o rosto para o lado mais profundo da mata. À sua direita, onde a beira do lago fazia uma leve curva para dentro. Dali a vegetação que acompanhava a margem se estendia para a frente, além de onde ela estava. Era um trecho fechado, difícil de adentrar. Por algum motivo, um calafrio percorreu a espinha de Vitória. Parecia que alguém a observava de longe, de dentro daquele trecho tão cerrado de vegetação. A garota olhou melhor, semicerrando os olhos, apurando a vista. Já sentia o coração acelerado. Alguém estava lá, em uma parte escura da vegetação. Vitória pegou a mochila e apertou o tecido, só para ter algo para fazer com as mãos. Conhecia aqueles lugares desde a infância. Era seguro. Desviou os olhos para o outro lado, como quem não quer nada, como quem não viu nada, mas a sensação de estar sendo olhada continuou. Não é possível, outra vez, não. A garota olhou de novo para o meio da vegetação, forçou a vista para o mesmo ponto. Tinha algo ali. Não era impressão. Era alguém escondido no meio da vegetação, onde havia pouco sol. Ou seria alguma coisa escura por si só, um animal, talvez. De vez em quando se falava em ursos, alces, mas Vitória jamais vira um deles, não ali. Além do mais, esses animais não atacavam pessoas sem se sentirem ameaçados, e muito menos ficavam observando daquele jeito fixo. Aparentemente, era como se a vigiasse. Vitória agora sentiu o coração batendo nas têmporas. Tinha que haver uma explicação. Já acontecera antes, é verdade. Aquela sensação de ser observada.
Porém, tudo se mostrara coisa da cabeça dela. Mas logo ali, devagar ela alcançou o binóculo que estava ao seu lado, sem desviar a vista do lugar suspeito. A garota começou fazendo de conta que olhava para o lago, mas sua visão periférica continuava centrada no tal ponto. Foi virando o binóculo como quem está apenas observando a natureza e os animais ao longe. Então desviou para o lado da mata. Não parecia haver nada. Olhou melhor, nada. Desviou o binóculo para outro lado, um pouquinho, disfarçando, e voltou a olhar para aquele lugar específico. Que estranho! Não havia nada. Agora estava certa. Apenas árvores, troncos, terra e folhagem. Contrariando a realidade, de repente um arrepio de puro medo percorreu seu peito como um choque elétrico, eriçando os pelos do pescoço. O corpo estremeceu involuntariamente. Porque, quer visse, quer não, algo a observava. Vitória sentiu o coração sair pela garganta. Olhou de relance para os gansos que ainda rodeavam por ali, ciscando no meio das plantinhas rasteiras, e não pareciam assustados com nada. O casal de cervos ainda estava na beira da água, mas, igualmente, não assumiram posição de alerta. A sensação de estar sendo observada era real, forte e assustadora, suficiente para fazer Vitória levantar-se aos trancos e recolher sua mochila, jogando o binóculo dentro. Subiu a trilha correndo e quase tomou um tombo nas partes mais escorregadias. Mas ali estava sua bicicleta, graças a Deus. Vitória empurrou pelo caminho no meio das árvores que se elevava, mas em inclinação não muito acentuada. O chão coberto de folhas secas abafava o som de seus passos apressados. O tempo todo ela olhava para trás, ainda assustada, mesmo que não houvesse ninguém a perseguindo. Por azar, tropeçou em um pequeno e invisível buraco de coelho, o que a fez cair de joelhos no chão, sujar a calça skinny verde de água e derrubar a bicicleta de lado. Maldição! Com a força feita na intenção de evitar que a bicicleta tombasse, uma de suas unhas, bem cuidadas, quebrou. Olhou para trás de novo. A sensação de que não deveria ficar ali por mais tempo ou algo ruim poderia acontecer dominava. Vitória jogou para trás de um dos ombros os cabelos que teimavam em cair sobre o rosto. Empurrou a bicicleta e subiu o restante do caminho quase correndo. Por fim, estava novamente à estradinha bem cuidada que dava acesso às ruas do bairro. Independentemente do que fosse, havia ficado mais lá embaixo. Ela conseguia sentir.